Nós estamos num tema este mês que é de viver pela fé. É um tema muito apropriado, porque sem fé nós não conseguimos fazer festival nenhum. Sem fé nós não conseguimos alcançar tantas coisas na nossa vida. Mas hoje eu tenho o privilégio de partilhar convosco uma das passagens da Bíblia que mais me inspirou. Querem abrir em Abacuque 3,17? Eu já agora também vou abrir, apesar de eu ter ali as passagens. Posso precisar aqui a dada altura de outra. Abacuque, ok? Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esta é uma das passagens da Bíblia que fala acerca da profundidade da nossa fé. Sendo o nosso tema pela fé este mês, baseado em Hebreus 11, vocês já vão ver que a gente vai lá chegar, Hebreus 11. Este pela fé é um tema que é muito bonito de se dizer, só que é um bocado difícil de se viver. Tem essa noção ou não? Conseguimos nós, numa tarde de calor, em pleno verão, olhar para uma figueira seca e ficarmos extremamente gratos ao nosso Deus? Conseguimos ou não? Conseguimos nós olhar para uma videira, verificarmos que não há uvas, sonharmos com aquelas uvas redondinhas, suculentas, fresquinhas e glorificar o nosso Deus ao olhar para aquela videira sem fruto? Conseguimos nós atravessar um período de menos abundância e olhar para o nosso campo, que normalmente é a nossa despensa, o nosso frigorífico, vazios, e ficarmos tão felizes e gratos diante do nosso Deus? Conseguimos? Conseguimos olhar para o nosso carro velho, a pedir peças e mecânico todos os meses e glorificar a Deus e ficarmos tão gratos pela vida que Ele nos está a dar? Conseguimos olhar para o nosso corpo doente, desgastado, em ruptura com a vida e glorificarmos o nosso Deus? Abacuque ensinou-nos que ainda que a figueira não floresça e a vida não dê fruto, o campo não dê mantimento, nós devemos alegrar-nos em Deus. Porquê? Porque o justo viverá pela fé. Os nossos olhos não estão postos naquilo que estamos a ver quando vivemos como Deus quer, mas estão postos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E há uma diferença, é ou não é? Irmão, não olhe para as circunstâncias que está a viver, mas creia pela fé que o Senhor virá em seu socorro e não permitirá que a sua tribulação seja superior àquela que as suas forças podem suportar. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, dizendo, nos versos 6 e 7, Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que viu muitas coisas extraordinárias de Deus. Porque ele correu muitos riscos. Vocês sabem que se nós não corrermos riscos, nós não vemos coisas. Se nós andarmos só pelo que vemos, pronto. Vivemos uma vida natural e experimentamos as coisas naturais. Mas se nós fizermos como ele, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, nós vamos ver aquilo que não estávamos a ver. É ou não é? Nós andamos então por fé e não pelo que vemos. Não vivemos a fé deste modo. Se nós não vivermos a fé deste modo, então a nossa fé é vazia, é oca.
é como um daqueles troncos ocos destas árvores grandes aí da freguesia, que nestes temporais caem. E assim é a nossa vida, se nós não vivermos pela fé. Os irmãos sabem que as igrejas estão cheias de pessoas que acreditam em Deus, certo? Mas vocês sabem que as igrejas também estão cheias de pessoas que não vivem pela fé. Parece que Deus é uma espécie de talismã para essas pessoas, que as protege, que elas usam em tempos de maior azar, mas que não vivem diariamente pela fé. Não é difícil ter fé que Deus existe, mas é difícil viver por essa fé. E aquilo que eu estou aqui a dizer é mesmo muito sério. É fácil reconhecer que Deus existe. Basta ter 2 dedos de testa. Apesar de eu respeitar as pessoas que têm uma opinião diferente. Mas como diz aquele autor que alguns de nós tanto gostamos, é preciso mais fé para sermos ateus do que para crermos em Deus. É aquele exemplo, não é? Vocês acreditam, por exemplo, quem é que tem este folhetozinho? Hã? Vamos pensar só nestas palavrinhas que estão aqui. Vocês acreditam que se explodir aqui um saco de tinta verde e de preta e de cinzenta e também uma resma de papel, vocês conseguem encontrar lá só a parte da frente deste folheto? Já não quero complicar também com a parte de trás, porque duplex é difícil numa explosão, está bem? Só assim a parte da frente. Vocês acreditam nisso ou não? Uma explosão e pau, sai assim. 40 dias, oração e jejum, 25 de fevereiro, 2 setinhas, 5 de abril, juntos para transformar Portugal. Escrito em português, sem erros. Estão vendo? Vocês acreditam nisso ou não? Não? Então como é que a gente acredita que de uma explosão surge o nosso DNA codificado todo, com informação para fazer olhos, cabelos, rins, fígados, pés, mãos, unhas, tudo? Estão a perceber o contrassenso disto? Qualquer pessoa que pense seriamente sabe que a probabilidade de uma coisa destas acontecer por acaso é aproximadamente isto. Então reconhecer que Deus existe não é difícil. Mas difícil é viver em conformidade com essa crença. Viver o dia a dia, acreditar naquilo que não vemos e, pior ainda, muitas vezes a acreditar no oposto daquilo que estamos a ver, é um percurso árduo e longo. É ou não é? Quem é que sabe do que é que eu estou a falar? Alguns, graças a Deus, não sabem. Outros estão a dormir. Certo? Mas a culpa não é minha, que eu ainda agora comecei e não consegui ainda produzir esse efeito em vocês, ok? Já o trouxeram de casa. Muito bem. Temos em Hebreus 11, que eu pedia que vocês agora abrissem, a nossa grande galeria dos heróis da fé. Histórias que nos animam, que nos estimulam, mas que estamos muito pouco dispostos a pagar o preço que esses heróis pagaram. Se não, vejamos. Quantos de nós estaríamos dispostos a construir um barco gigante do tamanho assim, deste correr de prédios, mais aquele bocadinho ali, até ao 5º andar, um bocadinho mais largo do que o prédio, durante cerca de uns 120 anos, com toda a gente a gozar-nos e a dizer que nós somos doidos porque estamos a construir um barco no cimo de uma montanha? Vamos lá, quantos de vocês é que eram capazes de fazer isso? Mas vocês só estão aqui porque houve este louco chamado Noé. Porque se ele não tivesse feito o barco, ora bem, o planeta Terra estava cheio de peixinhos de Jesus. Estão a ver a ideia? E de algas. Mas, quantos de nós estávamos disponíveis para pegar numa lâmina afiada e apontar ao nosso filho? Como Abraão fez, em obediência a Deus. Claro, isto é uma coisa brutal e cruel e há pessoas aqui que não conhecem a história. Mas nos tempos de Abraão, ele vivia lá num lugar onde as pessoas sacrificavam os seus primogénitos a um Deus para terem boas colheitas e para essas coisas todas. E Deus perguntou assim ao Abraão: Abraão, tu amas-me tanto quanto os teus vizinhos amam os seus deuses que não são deuses? E ele disse que sim. E foi. E contra toda a sua natureza, contra tudo o que estava nele e em cada um de nós. Nós que achamos que até somos melhores do que Abraão porque nunca ousámos. Quer dizer,
Alguns de nós, quando os nossos filhos eram pequenos, tivemos umas ideias. Digam lá, ao final de umas 50 noites que eles não nos deixavam dormir, tivemos umas ideias. Não foi propriamente pegar numa faca, mas pronto, tivemos ideias. Passageiras, graças a Deus. Hein? Não precisam de assumir, porque ainda pode estar aí alguém da Comissão de Proteção de Menores e toma nota, pronto. Porque hoje em dia, nós podemos agir sobre os nossos filhos, quando é preciso agir sobre os nossos filhos, e mesmo quando temos razão e precisamos de o fazer, pode-nos correr mal a vida. Como aquele caso do senhor que, como não lhe queria dar um tarião no filho, obrigou o filho a ir a pé, a correr, e ia com o carro atrás, preocupado com ele. E por causa disso agora está com um processo na Comissão de Proteção de Menores. Eu até gostava, era de pôr essa gente também com um processo, mas era numa casa de correção, que era para eles aprenderem o que era a vida e perceber que a gente tem que agir sobre os adolescentes e sobre as coisas, não é? Os meus filhos não estão cá para ouvir, mas eles confirmariam, caso eu os ameaçasse, claro. Vocês entendem? No mundo existem coisas muito difíceis. Os heróis da fé fizeram coisas que eram contra a sua natureza. O Noé não tinha nenhum prazer especial em ser gozado. Há aqui alguém que gosta de ser gozado? Diga, assuma, que a gente faz do favor. Porque existem alguns de nós que somos gozões ou não? Digam lá. Não há por aí um ou outro escondido? Também não querem assumir. Os heróis da fé fizeram coisas estranhas, coisas que os confrontaram com eles próprios, coisas que não lhes apetecia fazer. Mas porque Deus lhes disse que aquilo era para acontecer, eles viveram pela fé. E contrariando os seus instintos, a sua vontade, fizeram coisas. Quantos de nós estávamos dispostos a viver como escravos, servindo a um povo inimigo, como se estivéssemos a servir o próprio Deus que nos ama? Como fez José, que era excelente em tudo aquilo que fazia. Quantos de nós é que estávamos dispostos a estar subjugados e a servirmos aqueles que nos subjugavam em amor, com um interesse genuíno, e não à espera da oportunidade de fazer a folha e de retaliar? Digam lá, quantos de nós é que estávamos dispostos a viver pela fé? Podem baixar agora. A lista é interminável. Já abriram em Hebreus 11? Vamos lá, 33 e 37. Eu vou saltar por cima de todos esses heróis. E vamos agora só pegar nas atitudes que as pessoas tiveram. Vamos começar por aquelas em que eles superaram obstáculos. E eles, pela fé, conquistaram aquilo que eles gostavam de conquistar. Hebreus 11, 33. Pode ser? Vejam só. Os quais, pela fé, venceram reinos. Ora, como é que se vencem reinos? Vocês sabem ou não? Não sabem? Eu vou-vos dizer. É preciso um reino atacar-nos, para nós lutarmos e vencermos os reinos que lutam contra nós. Para nós vencermos reinos, nós temos que ter um reino que nos é hostil em batalha connosco. Tem que haver uma guerra. E é assim, é estando numa guerra que a gente pode vencer a guerra. Praticaram a justiça. Olha, quem é que aqui gosta de praticar a justiça? Assim, no abstrato, todos gostamos. Quem é que gosta de praticar a justiça se isso custar o emprego? Hã? Quem é que gosta de praticar a justiça se toda a gente começar a gozar? Se começarmos a ser humilhados por causa de praticar a justiça? Mas nós gostamos de ser humildes e justos. Mas nós só sabemos se somos humildes quando estamos a ser humilhados. Porque quando estamos a ser humilhados e não gostamos, não somos humildes. Mas quando estamos a ser humilhados e resistimos e nos mantemos íntegros, inteiros, na humilhação, então sim, nós somos humildes. De resto, somos uma espécie de humildes que não é assim tão humilde. Eu digo isto porque sei, porque é assim que eu sou humilde. Eu sou uma espécie de humilde, que às vezes sou humilde e outras vezes não sou humilde. Ok? Alcançaram promessas.
Sabem o que é alcançar promessas? Alcançar promessas é acreditar pela fé nas promessas que Deus nos faz. Ok? Deus faz-nos promessas quando nós temos problemas. Aliás, Ele faz as promessas antes da gente ter. Antes da gente nascer, já Ele nos fez as promessas. Mas depois a gente passa por elas, descobre as promessas e depois, pela fé, nós cremos nas promessas. É porque só alcançam as promessas aqueles que creem. Porque aqueles que alcançam as promessas sem crer nem sabiam que eram promessas. Portanto, nem notam que alcançaram as promessas. E olhem que eu já alcancei algumas promessas assim. Deus, na minha ignorância, já me levou a tantas coisas. É, não é? E alguns de vocês é que não sabem, mas todos nós alcançamos promessas extraordinárias de Deus sem sabermos ler nem escrever. Porquê? Porque Ele não pede de nós aquilo que nós não somos capazes de dar. Mas agora que já sabemos, Ele pede de nós um pouco mais. Fecharam a boca dos leões. Vocês lembram-se de alguém ou não? Lembram-se do Daniel. Vocês sabem como é que se experimenta que Deus fecha a boca dos leões? Olha, eu já experimentei uma coisa destas. E vocês não sabiam. O meu pai tinha um cão. Que era um cão que se chamava Leão. Porquê que era Leão? Ele era um pastor alemão. Por isso tínhamos alguém em comum. Eu sou um pastor português, ele era um pastor alemão. Ele gostava de morder. E vocês já viram, também já dei umas dentadas hoje de manhã, não já? Alguém sentiu ou não? Assim na canela. Este cão foi um cão que foi abandonado e que estava lá nas redondezas e que veio o canil para o apanhar, meteram-lhe aquele laço no pescoço, mas qual é que era o funcionário do canil que metia a mãozinha nele para o meter no carro? Népia. Largaram e foram buscar aquele outro que asfixia e depois de morto o cão, então levavam. O meu pai viu o que aconteceu, chegou a pé, cativou o cão, chamou, etc, começou-lhe a fazer festas, etc, e rau, mete-lhe a mão assim no casaco, que é o pelo, para quem não souber, e condulo assim pela mão até ao seu estaleiro, para evitar que ele fosse morto. E tornou-se o cão de guarda do estaleiro do meu pai. Um belo dia estava eu com o meu pai no estaleiro, ele pensava que o cão estava preso. E então ele até saiu do estaleiro e de repente, eu e o meu irmão e o leão vimos-nos. O leão ficou incrédulo. Ele ficou assim, bem, estás aqui tu, vou-te poder pôr o dente em cima. Já tentei uma vez e tu fugiste e subiste a um lampião. Como é que vai ser? Ele ficou incrédulo a olhar para mim. E eu disse assim ao meu irmão, olha, põe-te atrás de mim e começa a andar para trás devagarinho, vamos chegar até à rede, depois tu sobes devagar, quando estiveres lá em cima, desce devagar, quando eu te ouvir a pôr os pés no chão, eu trepo e vou bater as asas e vou voar. Então o que aconteceu? Ele fez o que eu lhe disse e eu fiquei a olhar atentamente nos olhos do leão. De repente, quando eu vi os pés do meu irmão no chão, eu viro-me para trás, começo a correr e vejo o meu pai a voar. Vum! Pum! A agrafar outra vez o casaco do leão, que é para ele não me chegar às pernas, porque ele já estava a ver ali um bife suculento. Mas durante aquele tempo, aquilo que aconteceu é uma impossibilidade, porque aquele cão gostava de mim imenso, com ketchup, com qualquer coisa, ele gostava de mim. E ele ficou ali com a boca fechada a olhar para mim. Às vezes abria, mas ficava assim, a olhar para mim. E eu vi que Deus fechou a boca daquele cão. Mas pronto. Apagaram a força do fogo. Pela fé apagaram a força do fogo. Sabem o que é apagar a força do fogo? O que é preciso para ver Deus a apagar a força do fogo? É preciso estar no meio de um incêndio. Ou como é o caso a que se refere esta passagem, é preciso estar dentro de uma fornalha. É ou não é? Já agora, qual é que foi a atitude dos que estavam na fornalha? Vocês lembram-se ou não? Olha, nós nem te vamos responder ao rei Nabucodonosor a esse respeito. O nosso Deus a quem servimos é esse que nos vai livrar. Se não fica sabendo, mesmo que Ele não nos livre, a gente não se vai dobrar diante da tua estátua. Porquê? Porque pela fé, eles sabiam que valia mais a pena morrer cromado, que iam ser cremados, não era? Dentro da fornalha eles iam virar cinza. Mais valia morrer cremado do que prostrarem-se e serem idólatras.
Porque eles conheciam. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles sabiam coisas que alguns de nós não sabemos. É ou não é? Porque pela fé nós podemos apagar a força do fogo. Escaparam ao fio da espada. Hã? Vocês sabem o que é preciso para se escapar ao fio da espada? Sabem ou não? É preciso haver alguém com uma espada a querer experimentá-la no nosso couro. É preciso alguém a tentar matar-nos. Quem é que aqui gostava de conhecer o Deus que nos livra do fio da espada? Hã? É? Então, vocês são as pessoas que desejam que alguém vos tente matar, é isso? Não. Então nunca vão conhecer o Deus que vos livra da espada. Este é que é o problema. Vocês entendem? Para a gente conhecer o Deus que provê, nós temos que não ter provimento. Provisão. Provisão, é isso. Para nós conhecermos o Deus que nos cura, nós precisamos estar doentes. Para nós conhecermos o Deus que nos liberta, temos que ficar cativos. Vocês entendem? Pela fé, nós podemos superar obstáculos. Mas nós queremos superar obstáculos sem ter obstáculos. Ora, isso é um contrassenso, não é? Da fraqueza tiraram força pela fé. O que é preciso para da fraqueza tirar força? É preciso estar fraco. Quem é que aqui está fraco? Quer estar fraco? Ora, eu ouvi dizer que o nosso Deus diz que Ele se fez fraco para chegar aos fracos. E Ele disse que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem é que quer ser fraco? Não querem ser fracos. Ainda assim, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não querem. Eu quero ser fraco. Eu quero ter a noção da minha fraqueza. Porque todos nós somos fracos, irmãos. Então, por que não assumir que somos fracos? E viver pela fé? Vocês entendem? Nós gostamos de fingir, é isso, uns para os outros, que somos fortes. Quase dá vontade de dizer, por amor de Deus. É ou não é? Na batalha se esforçaram. O que é preciso para, pela fé, na batalha se esforçar? É preciso estar numa batalha e não fugir. Ok? Lembra-se do soldado Ryan? Sem armas. Na batalha esforçou-se. É ou não é? Mas toda a gente lhe chamava louco. Mas ele estava lá pela fé. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Lembram-se de alguém ou não? Olha o Gideão lá com aquelas atrapalhadas dele, há uns cântaros, umas tochas, uns artefactos assim muito rudimentares. É ou não é? E pôs os medianitas a fugir a 7 pés. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Quem é que gostava? Vocês sabem que para nós recebermos pela ressurreição os nossos mortos, as pessoas que nós amamos têm que morrer precocemente. Estão a entender? Nós devíamos ser gratos pelos nossos entes queridos não morrerem. Certo? Mas se morrerem e a gente tiver a noção de que é uma morte precoce, nós passivamente aceitamos isso. Olha, é a vida, é a ordem natural das coisas. Nós não estamos a viver pela fé. Eu confesso o meu pecado a vocês. Eu nunca tive coragem de orar pelo morto para ele ressuscitar. Eu quero confessar mesmo este pecado diante de vocês. Nunca tive essa fé. Aqui alguém está comigo ou não? São poucos, são poucos. Olha, os que não têm este meu pecado, eu gostava que vocês depois me ensinassem como é que vocês fazem. Porque eu gostava mesmo de aprender a orar para um morto para ele ressuscitar, porque acho que é isto que está escrito em Marcos, não é? Não está escrito lá em Marcos 16, estes são os sinais que seguirão aqueles que creem. Como é que é? Como é que diz lá? Em seu nome? Em meu nome, disse Jesus. Vocês sabem o texto ou não? Então vamos lá. Estes são os sinais que seguirão aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão demónios.
É preciso fé para expulsar demónios, não é? Mais. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Hã? Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E o que é que diz mais? Diz mesmo lá. Diz ou não? Eu não estou a entender. Vocês conhecem o texto ou não? Tem o texto aberto à vossa frente? Marcos 16. O que é que diz? É porque o que a palavra diz é mais importante do que nós achamos. Ou não é? Eu não estou zangado convosco. Mas estou a apertar um bocadinho, não estou? Porque pela fé, nós temos que esticar os nossos limites. Não podemos ficar como nós somos. Porque como nós somos, não é pela fé. Como é que termina, Samuel? Nesse não diz. Nós sabemos tão bem a palavra, naquilo que a palavra é saborosa para nós. Mas nós não sabemos tão bem a palavra naquilo em que a palavra nos estica os nossos limites. Agora vamos entrar na parte em que os limites dos crentes foram esticados. Ora, uns pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de legiões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fogo os exércitos dos estranhos e até receberam as mulheres pela ressurreição dos seus mortos. Isto é espetacular. E eu já conheci mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Por acaso ainda não conheci homens. Porque por acaso só conheci mulheres que oraram por filhos que morreram, por maridos que morreram. Não conheci homens com essa fé. Mas eles andem aí, ou não andem? Há de haver homens com essa fé. Por acaso já conheci um, mas nunca conheci pessoalmente. 2 até, a gente se quiser ver isso acontecer, se nós formos ao canal do YouTube do Christ for All Nations, lá do Reinhard Bonnke e agora do Daniel Kolenda, nós temos a possibilidade de ver de vez em quando um morto ou outro a ressuscitar lá nas conferências deles e nas campanhas deles. Podemos ver isso. Se não virmos é porque nós não procuramos, porque eles gravam esses episódios e mostram-nos. Mas eu gostava de conhecer pessoalmente e gostava de participar de uma coisa dessas, para ver se os meus horizontes de fé alargavam um pouco, porque ai meu Deus, a minha fé não chega para isso ainda, é ou não é? Eu digo ainda porque tenho esperança, não é? Muito bem. Mas agora outros, pela fé, foram torturados e podiam ter sido livres da tortura se negassem a sua fé. Mas o que é que eles fizeram? Eles aceitaram a tortura e não aceitaram o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Vocês sabiam que para nós aceitarmos a tortura, em vez de negarmos a nossa fé, nós precisamos de fé? Perguntem aos nossos irmãos na Síria. Perguntem aos nossos irmãos no Iraque. Perguntem aos nossos irmãos no Paquistão. Perguntem aos nossos irmãos em algumas das províncias da Índia. Perguntem aos nossos irmãos na Coreia. Perguntem aos nossos irmãos na Etiópia. Perguntem aos nossos irmãos em todos aqueles países onde eles experimentam uma perseguição que nós, pela graça de Deus, não temos, não é? Mas a fé deles, por outro lado, tem um brilho que às vezes nos falta na nossa. Porque a fé deles é purificada no fogo. Então, é claro, é uma fé um pouco mais consistente porque, olha, é como os militares. Os que fazem a recruta não têm o mesmo calibre como soldados do que aqueles que já passaram em 2 ou 3 campanhas em teatros de guerra. Porquê? Porque já passaram e sobreviveram, muita coisa diferente, muitas marcas ficaram e já sabem posicionar muito melhor nas batalhas. É ou não é? É tão simples quanto isso. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. E não é pelas maldadezinhas que andaram a fazer. Estão a ver?
nós até, de vez em quando, temos irmãos, ainda agora houve o funeral de um irmão que contava estas histórias, não era da nossa igreja, era da igreja de Queluz, que ele contava estas histórias de ter sido perseguido, ter sido, como é que se diz? Ter sido gozado, maltratado, tiravam-lhe pedras, não é? E alguns irmãos conhecem pessoas que passaram por isso. Até temos aqui algumas pessoas que costumam vir a esta igreja que passaram por isto, só que são de outra geração. Alguns foram apedrejados, outros foram serrados, outros foram tentados. Tentados é postos à prova até aos limites. Certo? E eu nesta categoria acho que temos mais. Serrados, graças a Deus, não é? Mas, pela fé, estes irmãos passaram por isto. Uns pela fé escaparam ao fio da espada, mas outros pela fé foram mortos pelo fio da espada. Isto para vocês parece uma contradição ou não? Parece ou não parece? Mas parece. Parece uma contradição, mas não é. E não é porquê? Porque Deus tem os seus caminhos e tem os seus momentos. E às vezes, para os seus caminhos se cumprirem, Ele salva-nos das provações. Outras vezes, Ele chama-nos à sua presença nas provações. Nós gostamos mais quando Ele nos salva. Mas sabem que ninguém vai ficar aqui para semente. Todos nós um dia vamos ser chamados à sua presença. Olha, e eu pessoalmente prefiro ser chamado à sua presença, nem que seja de uma maneira destas, do que ser chamado à sua presença, todo avariado, e a lutar contra Ele. Estão a entender? Eu prefiro chegar à sua presença fiel. Seja cerrado, seja como for. Vocês entendem? Porquê? Porque eu já vi que a minha pátria com Ele é melhor do que a minha pátria aqui. Eu amo muito a minha pátria. Trabalho muito por Portugal, por Lisboa. Até trabalho pouco pelo Porto, que é a minha pátria original. Mas, ainda assim, eu não me sinto um cidadão 100% daqui. Porque Deus deu-me uma nova cidadania. E se eu puser os olhos nessa cidadania, o que se passa nesta cidadania fica relativizado. Nem sempre consigo viver de acordo com estas palavras, mas esta é a minha esperança. Alguns pela fé andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Agora vejam só, dos quais o mundo não era digno. Estas pessoas que foram cerradas, maltratadas, essas coisas todas, eram um presente de Deus para o mundo. E as pessoas que pela fé venceram, também eram um presente de Deus para o mundo. Ora, eu gostava de ser um presente de Deus para o mundo. Eu já fui um presente envenenado. Tinha um embrulho, mais ou menos, mas depois abria-se e era só podridão. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou a dizer. E conhecem pessoas assim? Ou não? Que já tiveram momentos em que por fora as coisas estavam todas arranjadinhas, mas por dentro as coisas estavam todas desarrumadas. Alguns conseguem dizer que sim, outros têm dificuldades, não é? Errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. Uns pela fé alcançaram, outros pela fé alcançaram de outra maneira. Uns alcançaram o livramento temporal e passageiro, que é esse que nós celebramos, e outros alcançaram o livramento eterno, que nós temos dificuldade em celebrar. O irmão acha que é possível viver a vida cristã, uma vida cristã que se pareça com a de Cristo, tendo pouco do brilho dele e sem passar por este processo? Vocês acham que é possível? O irmão consegue compreender que o plano de Deus para a nossa vida é muito superior àquilo que nós estamos a experimentar presentemente na nossa vida. O propósito de Deus é eterno e Ele vê-nos com essa lente da eternidade. Mas nós vemos-nos com estas lentes temporais, em que queremos o aqui e o agora o melhor possível. Para nós tudo é imenso.
todos os problemas são enormes. Para Deus, tudo é um pozinho, uma pequena partícula. Irmão, não viva a sua vida com os olhos postos na sua pátria. Mas peça a Deus que lhe dê a graça de se alinhar com Ele e pela fé pôr os olhos na pátria que Ele preparou para si. Tal como diz a passagem que acabámos de ler, estes homens andaram errantes como peregrinos. Eles olhavam para as promessas e, vendo-as de longe, confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E existem 3 princípios fundamentais que nós podemos tirar se analisarmos com profundidade a vida destas pessoas de Hebreus 11. E o primeiro é que pela fé eles não olharam para trás. Nós facilmente, irmãos, nos lamentamos por tudo aquilo que já tivemos, por tudo aquilo que já foi e que já não é. Por que é que nós não glorificamos antes a Deus? Não somos apenas gratos a Deus e focamos-nos naquilo que Ele nos preparou, não questionando o porquê. Se você falar com alguém que tenha a capacidade de analisar a sua vida, não que toque assim a vida para a frente e que vai empurrando com a barriga, você vai descobrir que muitos dos problemas que essas pessoas passaram, no momento em que os estavam a passar, eles não tiveram grande alegria por estarem a passar, mas depois eles olham para trás e dizem assim, epá, eu cresci tanto através daquela prova, foi mesmo bom eu ter passado por aquilo. Viva o que Ele designou para si e não olhe para trás. Jesus foi muito claro acerca disto. Em Lucas 9,62. Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês percebem o peso destas palavras ou não? Quando nós vivemos a olhar para trás, fica complicado. Olha, o povo israelita, quando estava a atravessar o deserto, aquele deserto que eles, em vez de visitarem, se tornou a sua habitação. Porquê que aquele deserto se tornou a habitação em vez de ser apenas uma paisagem que eles viram no caminho para a terra prometida? Vocês sabem? Porque eles não alcançaram a terra prometida, porque eles olharam para trás e eles desejavam o que tinham deixado para trás. Ora, eles esqueceram-se que o que tinham deixado para trás era uma escravidão, era estar subjugados. E como é que nós somos? A mulher de Ló estava a deixar para trás uma cidade horrível, cheia de devassidão, em que as pessoas abusavam umas das outras, faziam tudo o que lhes viesse à cabeça. Era uma coisa horrível. No entanto, ela, diante de uma instrução clara do anjo para dizer-lhes, não olhem para trás, ela olhou e por causa disso pereceu. Muitos de nós temos muita dificuldade em lançar a mão do arado e não olharmos para trás. Mas por fazermos isso, nós sofremos, irmãos. Sofremos mesmo. Há crentes que deixam a fé porque sentem que a partir do momento que se tornaram crentes, a vida piorou e têm saudades do que já viveram. É verdade ou não é verdade? Têm saudades, como diziam os israelitas, dos pepinos, dos melões e dos peixes que viam os egípcios comer, porque a eles chegava-lhes pouco. Vocês entendem? Tinham saudades do que não tinham. Então, rapidamente, a gente se consegue esquecer daquela degradação que havia em nós antes da gente se reconciliar com Deus. Vocês lembram-se? Aquela escravidão, aquela falta de sentido, aqueles vícios, aquela loucura que era a nossa vida. Aquele trabalhar para não conseguir chegar a lado nenhum. Vocês entendem? E nós esquecemos-nos disso. Problema resolvido é problema esquecido. E falta-nos a gratidão. Há razões para nós olharmos para trás. Quando nós olhamos para trás, nós vemos o Deus que esteve connosco lá atrás. E é o que nós estamos a fazer com Hebreus 11. Nós estamos a olhar para trás. E não é pecado olhar para trás. É pecado é olhar para trás e desejar
ao tempo volta para trás. Porque não é para o tempo voltar para trás. O tempo tem uma direção. E nós, se não quisermos ir na direção do tempo, nós somos arrastados pelo tempo. E é duro para nós sermos arrastados. Mas pela fé, eles aguardaram o impossível sem desfalecer. E este é o segundo ponto. Vamos lá abrir a Bíblia em 2 de Reis 18, 41 a 43. Hoje até já cantamos sobre isto. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo. E ali se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Vocês sabem o que é? Podes-me ajudar, Joás? Sim, anda aqui ao pé de mim. Tu és um tipo assim, atlético e tal. Vais fazer aqui uma brincadeira comigo, pode ser? Então vamos assim. Tu és o Elias, estás a ver? Estás no topo do Monte Carmelo. E agora faz lá como ele diz assim. Como é que é? Inclinou-se por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Ora vê, agora senta-te ali e faz de conta que estás a comer. E a beber. Aí senta-te ali, não tem mal. Hã? Estão a ver? Faz de conta que estás aí a comer. O que é que vocês acham que é mais agradável? Vocês saem daqui com vontade de comer e beber? Hã? Ou de se pôr aqui com o rosto entre os joelhos? Digam lá. É que quem põe o seu rosto entre os joelhos, pela fé, vai passar um bocado, mas depois vai ver coisas incríveis. Mas quem só come e bebe, mesmo que elas aconteçam, pode nem sequer reparar. Vocês sabiam? Podes, já te chamo outra vez. Vou dar uma folgazinha. Vamos pensar no contexto em que isto aconteceu. A terra estava seca porque não chovia. Eles tinham tido o maior confronto, Elias tinha tido o maior confronto da sua vida com os profetas de Baal, em que Deus tinha mostrado claramente que era real, mas o problema persistia. Não havia chuva. Pela fé, Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma grande chuva. Mas, irmãos, só Elias é que ouvia esse barulho, mais ninguém. E agora, ele fala com o moço, e o moço obedece. O moço de Elias, que é um moço que a gente nem sequer o nome dele sabe. E eu até imagino a tristeza no rosto do Elias, quando o moço, que ele mandou lá a um sítio qualquer, tentar ver se via já alguma nuvem. E ele diz: não há nada. Agora vou pôr outro, para não ser sempre a torturar o mesmo. Vou aqui arranjar um outro voluntário. Ora, vamos cá ver. Irmão Fernando Miguel, fique sossegado, eu não vou chamar assim, está bem? João, podes ser tu o outro voluntário? Já sabias, não já? Tu és o equivalente a ele, estás a ver? Muito bem. Então é assim. Olha, aqui é o Monte Carmelo, ali em cima ao pé da porta é o lugar onde dá para ver se vem nuvens ou se não. Olha, vai lá e vê se vem alguma nuvem. Mas vai rápido, senão isto nunca mais acaba. Os irmãos gostavam de ir comer e beber, ou meter a cabeça entre os joelhos. Estás a ver alguma nuvem ou não? Ainda não? Então volta cá e diz-me isso. Irmãos, se isto demorar tem a ver com o João, ok? Olha, não há nuvens? Não há nuvens. Então volta lá. Mais 6 vezes, pode ser? Mas em cada uma dizes-me se vês nuvens ou se não. Pode ser? Bora. Pela fé, nós temos que fazer coisas. Então, estás a ver? Já estás a ver nuvens? Tu sabes muito, João. Tu sabes muito. Queres-te sentar, não é? Vocês estão a ver como nós somos trafulhas? É? Só à 7ª vez é que tu vias, João. Mas tu viste logo. Tens mais fé que sei lá o que é. Muito bem. Irmãos, provavelmente
é o que se está a passar na vida de alguns de nós, ou de alguma visita que aqui esteja. Estou doente e nada. Estou desempregado, não há nada. Estou deprimido, não há nada. Estou ansioso, não há nada. Mas, irmãos, em Deus há tudo. Ele é o Senhor de tudo. Em Deus os recursos são infinitos. Ele é o Deus do impossível. Elias foi claro, volta lá 7 vezes. E o moço foi fixe. Lá vou eu outra vez. Nada. Lá vou eu outra vez. Nada. Não há nada outra vez. Não há nada outra vez. E ele repetiu esta frase 6 vezes. Mas ele perseverou. Se calhar contrariado, mas firme. Lá foi ele ver o nada. Não desfaleceu. E pela fé, nós não desfalecemos e aguardamos o impossível. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Diz 2 Coríntios 4, 16 a 18. Nós não desfalecemos. Pode não haver chuva, mas não desfalecemos. Aguardamos com paciência no Senhor, olhando para as coisas que não se veem, para as coisas que são eternas. Os nossos olhos exteriores podem estar fixados no que se vê. Mas no nosso homem interior só se vai renovar de dia em dia se os nossos olhos exteriores não estiverem presos àquilo que está dentro dos nossos olhinhos, mas estiverem presos àquilo que Deus nos mostra pela fé. Deus diz assim, olha, eu vou te ajudar e tu não vais continuar nessa ansiedade, nesse medo, nessas coisas. Se nós tivermos medo e aflitos, nós vamos continuar agarrados à nossa ansiedade, mas se nós confiarmos naquilo que Deus diz, essa realidade vai tomar forma. Quem é que já andou ansioso e aflito, oprimido, e no dia em que decidiu confiar em Deus, nesse dia acabou a opressão e a aflição e a ansiedade? Vamos lá. Vocês conseguem ficar de pé ou não? Os que passaram por isso. Isto é um testemunho. Eu há bocado perguntei se eles queriam vir de cá dar testemunhas, não quiseram, mas agora estão a dar. Ok? Foi no dia ou não foi no dia em que vocês determinaram? Podem se sentar. Agora é uma questão de vocês acreditarem ou não acreditarem. Viverem pela fé ou agarrarem os medos. Bem, pela fé, eles alcançaram o impossível. Vamos ver então os 3 pontos. Pela fé, não olharam para trás. Pela fé, aguardaram sem desfalecer. E agora, pela fé, alcançamos o impossível. E sucedeu que à 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmão, já subiu ao monte 7 vezes? Claro que isto é um simbolismo. Eu até queria ilustrar melhor o simbolismo, mas não tive um ajudante à altura. O irmão não tem que subir ao monte 7 vezes. Mas o irmão não pode desfalecer se quiser ver o impossível. O moço de Elias viu uma pequena nuvem, lá ao fundo, do tamanho da mão de um homem. Ele viu um pequeno ponto no céu. E eu creio que pela fé ele acreditou e Elias acreditou que chegara aquele momento tão esperado. Ainda só se viu o princípiozinho. Mas à medida que a gente é gratos, que nós somos gratos pelo princípiozinho, as coisas vão ganhando forma. Porque o medo vai ser vencido, a ansiedade perde onde se agarrar, a nossa confiança vai crescendo porque estamos a começar a ver acontecer. É ou não é? Não me perguntem porque é que
às vezes Deus faz milagres e outras vezes Deus não faz, porque não é justo vocês fazerem essa pergunta, porque eu não sou Deus. Se eu fosse, eu respondia-vos, mas como não sou, não é? O meu sonho, enquanto pastor, é que cada um de vocês receba e experimente o milagre que precisa. Vocês têm noção disso ou não? Aquilo que me encheria o coração e que me vai enchendo o coração é eu ver cada um de vocês a receber o vosso milagre. Mas talvez possa consolar-nos pensar que isto acontece porque Deus tem os seus propósitos eternos, que são mais importantes do que os nossos propósitos temporais. Mas temos que acreditar pela fé que Deus nos vai fazer chegar àquilo que é impossível. Por isso nós não podemos resignar-nos nem acomodar-nos. Se nós temos problemas com a nossa esposa há décadas, Deus pode fazer o impossível. Mas se é com o marido não é pior que a mulher, não é? É da mesma natureza. Também podemos ter a mesma esperança. Se temos um familiar toxicodependente, ou que joga, ou que se entrega a algum desses vícios comportamentais, de substâncias, Deus pode fazer o impossível. Se temos um filho deprimido, se temos alguém que se desorganiza facilmente, Deus pode fazer o impossível. Se temos um familiar doente, ou se nós próprios estamos doentes, Deus pode fazer o impossível. Se o pecado e a culpa do que fizemos nos persegue, Deus pode fazer o impossível. Temos é que subir ao monte as vezes que forem precisas. Colocar os nossos olhos na mais pequena esperança que o nosso Deus puser diante de nós. Se o fizermos, sabem o que é que vai acontecer? O nosso nome vai estar na galeria. Porque os nossos heróis da fé, que honramos nesta manhã, são pessoas que falharam, como eu e como o irmão e a irmã. Pecaram, duvidaram, amedrontaram-se, mas não desistiram, não desfaleceram, não olharam para trás. Por isso eu hoje quero convidar-vos. Gostava de saber se há aqui pessoas que não estão a ver a nuvem, cuja tribulação está a fazer-vos afogar na vossa fé. Este é um mês em que, pela fé, nós podemos vencer uma série de coisas. E Deus está-nos a desafiar. Mas nós só vamos experimentar se ousarmos, se arriscarmos. Temos aqui pessoas que estão a passar por lutas, que estão a ser pesadíssimas em relação à vossa fé. Se temos, eu gostava de vos convidar aqui para a gente orar por vocês. Este é um momento que não é para nós estarmos a observar quem vem, é um momento para nós olharmos para o nosso coração e avaliarmos se Deus nos está a falar ao coração ou se não está. Pela fé, nós respondemos aos apelos que Deus nos faz. Sabiam? Ora, sem fé, o que é impossível? Portanto, estas são as pessoas por quem a gente vai orar. Mas nestes bancos estão tantas pessoas que passam por tantas lutas, mas têm tanta dificuldade a dizer a Deus, olha para a minha vida, eu também estou nessa circunstância. Mas já tiveram tantas vezes aqui à frente e não aconteceu nada, não é? Ou já desejaram tantas vezes levantar o vosso pé, mas não conseguiram mexer sequer um dedinho. Porquê? Porque quando nós somos chamados por Deus a responder pela fé a um destes convites, é porque Deus quer tocar na nossa vida.
mas a gente sente uma luta dentro de nós. Parece que nos crescem raízes nos pés, que os pés não se mexem. E eu já experimentei isso. Eu também já não respondi a apelos por causa disso. Mas vamos orar por estes irmãos que estão a experimentar estas lutas. E vamos crer, não sei se o grupo de louvor poderia subir para nos ajudar. Vamos crer que eles vão receber aquilo que eles precisam. Vão ver aquela tal mãozinha lá ao longe do tamanho da mão de um homem que vai significar o fim da seca sobre a sua vida, o fim do problema. Não importa quantas vezes a gente já orou. O que importa é que não olhamos para trás, é que não desfalecemos. Ok? O que importa é que caminhamos na direção que Deus nos mostra pela fé. Porque quem assim faz tem o seu nome na galeria. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos tão gratos, Pai, por estar aqui neste dia, Deus, e gratos também pelo tema que o nosso pastor nos propôs, Deus, que recebeu de Ti, Deus. Oramos, Deus, para que, pela fé, Deus, cada um destes irmãos que está aqui, Deus, que Te veio buscar em sinceridade de coração, Deus, e que assume diante de nós, Pai, que está a viver um momento de fraqueza, um momento de luta, um momento de pesar, um momento de dor, um momento de angústia. Nós clamamos no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Deus. Para que Tu leves cativo o cativeiro, Deus. Para que Tu dês dons aos homens. Pai, para que Tu derrames o Teu Espírito sobre cada um de nós, Deus. E venhas vencer o que nos tem vencido, Pai. Venhas arrancar aquilo que nos tem mantido cativos, Pai. Venhas subjugar aquilo que nos tens subjugado, Pai. Oh, Deus, desce sobre os Teus fracos filhos, Deus. Aqueles que assumem diante de Ti, Pai, o quão fracos se sentem, o quão impotentes se sentem. Oh, Deus, diante das dificuldades, Pai. Mas Tu és o Deus que nos salva, Tu és o Deus que nos liberta, Tu és o Deus que nos resgata, Pai. Tu és o Deus que vais ao nosso encontro, és o Deus que nos conheces pelo nome, és o Deus, Pai, que nos chamaste aqui nesta manhã para nos dar um presente. Oh, Deus, Deus, vem arrancar, Pai, as doenças que nos consomem, Pai. Vem arrancar, Pai, os ressentimentos que nos marcam. Vem dar-nos esperança, Pai, para nós enfrentarmos as lutas nos meio das quais estamos a viver. Vem-nos dar coragem para entrar na fornalha, Deus. Vem-nos dar coragem para enfrentar a serra, Pai. Vem-nos dar coragem para enfrentar a espada. Deus, vem dar-nos coragem para enfrentar as batalhas, os leões, as covas. Vem-nos dar coragem, Deus, para subir ao monte, dobrarmos os nossos joelhos, pôr a nossa cara no pó, Deus, e buscarmos a Tua face, Pai, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse vida para além de Ti, Deus, para vermos a Tua glória baixar sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que nós amamos, Deus. Oh, Deus, arranca de nós esta maneira de estar miserável a que nós nos agarramos tantas vezes, vivendo vidas tão superficiais, Pai. Vidas tão pequenas, vidas que não alcançam, Pai, que não alcançam nem o que nós precisamos para nós e para os nossos, quanto mais para resgatar aqueles que Tu amas e que estão prestes a ser consumidos, Pai. Oh, Deus, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, vem fazer chover a Tua graça sobre nós, Deus, e arranca-nos da mornidão, arranca-nos, Pai, da frieza, Pai, e acende o Teu fogo, a Tua paixão, Pai. Oh, Jesus, tem misericórdia, Deus, e obrigado, Pai, obrigado, Deus, por aquilo que estás a lançar sobre a vida de cada um de nós, Deus. Honra a fé de cada um destes homens e destas mulheres, Deus, e faz com que eles sejam luz no meio das trevas, Deus, e que da sua fraqueza venha a Tua força, Deus, da sua calamidade venha a Tua glória, Pai. Cobre, Deus, todas estas lutas, Pai, com a Tua presença, com o brilho da Tua provisão, Pai, da Tua graça, da Tua bondade, Pai, no nome de Jesus. Não sei se entre nós também temos alguém que ainda não disse: Deus, é um Deus como Tu que eu quero entregar a minha vida.
Temos alguém nessas condições aqui nesta manhã? Alguém que ainda não deu o seu coração a Jesus, mas que percebe que Ele é a melhor coisa, a melhor pessoa a quem nós nos podemos entregar. Temos alguém aqui nesta manhã que queira fazer isso? Porque nós não podemos acabar os cultos sem dar a oportunidade a que alguém que está longe de Deus chegue perto. Se não há, vamos assumir o compromisso de orar por estes irmãos que estão aqui à frente, para os ajudarmos nas suas lutas. Vamos ser um com eles e vamos celebrar a vitória deles como se fosse a nossa. Pode ser? Há muitas lutas aqui representadas, mas o nosso Deus não é alheio a nenhuma. E quem busca, alcança. Quem pede, recebe. Quem bate à porta e não desfalece e não desiste, as portas abrem-se. Amém? Vamos continuar a celebrar o nosso Deus com esta música enquanto os irmãos vão para o lugar. Pode ser?